Boa tarde, quase boa noite. Com muita alegria que nós estamos aqui na plataforma da nossa Faculdade de Direito da USP, de Ribeirão Preto, tratando de paralelismo, liderança de preços e condutas ilícitas com a professora Lúcia Helena Salgado, que é professora titular de Ciências Econômicas da UERJ e teve uma passagem brilhante pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, parecerista, autora de livros, artigos. Professor, uma honra, queria aqui passar a palavra, queremos aqui agradecê-la por disponibilizar o seu tempo e também ter aceitado esse convite de uma forma tão entusiasmada. Muito obrigada, a palavra é sua. Eu que agradeço, Juliana, enorme prazer, uma honra estar aqui, podendo participar do seu curso com os alunos da pós-graduação de Direito de Ribeirão Preto, e é sempre bom estar com os alunos, né? Isso é sempre muito enriquecedor, ouvir os questionamentos, as dúvidas, as colocações, então, certamente eu sei que vai ser muito interessante esse nosso encontro hoje aqui. Então, conforme me foi pedido, eu estou com o tema de paralelismo, liderança de preços, e, na verdade, quando a gente usa esses termos, a gente já se refere à dificuldade prática, né, de, ao observar as empresas atuando no mercado, identificar-se uma determinada conduta, né, onde os preços parecem uniformes ou muito próximos e acima do nível que seria considerado competitivo. A dúvida qual é? Tem um cartel ali ou não tem um cartel ali? Ou seja, a gente está diante de uma conduta ilícita, né, que, tal como em qualquer jurisdição, é tratada como muito grave essa infração à concorrência do cartel, quer dizer, de empresas se unirem, colaborarem para artificialmente criar uma situação de monopólio, quando não individualmente não teriam condições de fazer isso. Então, essa é uma conduta que é rechaçada em todas as jurisdições onde existe o antitruste atuando, mas, por outro lado, há conduta de preços uniformes, preços paralelos, o que a gente chama também na literatura econômica de uma conduta de correlação de preços e de convergência de preços, não é um resultado que pode ser considerado ilegal, é um resultado normal de mercado, né? Então, esse é o nosso problema hoje para a gente conversar. Como é que a gente distingue condutas lícitas de condutas ilícitas, tá? Então, o que eu chamo a atenção é que, como em qualquer caso, cartel não é diferente, gente. Em qualquer infração, em qualquer suspeita de haver um ilícito antitruste, uma infração à ordem concorrencial, é preciso fazer uma análise muito criteriosa, né, metodologicamente criteriosa, sobre aquela conduta. Isso significa o quê? Fazer a mesma coisa, tá? Até um determinado ponto, tá? Fazer a mesma coisa que se faz diante de uma conduta abusiva, de uma conduta de preços excessivos, de uma conduta de fraude a uma licitação, é a análise da estrutura de mercado, identificação e mensuração do poder de mercado ali envolvido, a racionalidade da conduta, entender quais são os incentivos que estão por trás daquela conduta, por que ela está sendo adotada, e os resultados potenciais efetivos. O que diferencia a análise de uma conduta tido como uma possibilidade de infração, sendo um acordo horizontal, um cartel, de uma conduta abusiva unilateral, tomada por uma única empresa, a única coisa que distingue é o fato que a gente não deve fazer a análise de eficiências. Mas essa conduta é eficiente por isso, por aquilo. Tá? Mesmo assim, há controvérsias entre os economistas, e isso entre os economistas com os juristas em muitos dos casos, no sentido de que
até uma conduta de acordo entre empresas pode ser, em determinadas circunstâncias, ser considerado não anticompetitivo, ser considerado eficiente diante, por exemplo, de pequenas empresas que se formam, que se juntam numa cooperativa para poder negociar melhor as suas condições com uma empresa que é, por exemplo, fornecedora monopsônica, né, que tem uma relação de monopsônica com aquelas pequenas empresas, né? Então, nesses casos, é possível até se pensar em eficiências naquele arranjo, naquele acordo, na forma de uma cooperativa de pequenos produtores. Tá? Então, na verdade, é super complicado, não é simples a gente diferenciar uma conduta lícita de uma conduta ilícita. A gente precisa fazer a análise da conduta, ver o significado dela, o efeito dela. Não adianta, existe uma crença que deve ser afastada, que é a ideia que, então vamos monitorar o mercado, vamos ver se os preços estão subindo, se tem guerra de preços, se depois de uma guerra de preços os preços voltam ao normal. Isso é o que a gente chama de monitorar condutas de mercado. A ANP, por exemplo, faz isso. Ela monitora a conduta dos preços de combustível no posto, né, na bomba, ou seja, ao consumidor final. Faz esse levantamento e, dali, às vezes, infere que existe uma conduta colusiva. Tá bom, pode ter uma conduta de confluência de preços para um determinado ponto, mas daí a dizer que existe, fazer a inferência causal, daí a dizer que houve um acordo, né, que houve uma combinação entre as empresas, vai uma distância muito grande. Tá? Então, rigorosamente, a monitoração de condutas de mercado, simplesmente observar como é que os preços se comportam no mercado, não é suficiente para a gente identificar uma conduta colusiva explícita, que é o que seria um cartel, diferenciando de uma conduta colusiva, que seria de não concertada, não colaborativa, e que implica uma convergência para pontos focais ou paralelismo de preços, que é outra maneira de se definir isso. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu já joguei muitos termos aqui, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Faz parte aqui do nosso jargão: convergência de preços, conluio, condutas lícitas, paralelismo, e vamos tentar colocar ordem aqui nessa discussão. Tá? Então, existem, particularmente em mercados de produtos homogêneos, e não precisam ter inteiramente homogêneos, homogêneo puro, podem ser produtos muito semelhantes, por exemplo, telas de computador, telas de produtos que a gente chama de commodities, né, porque são muito comuns, né, são produzidos por vários fabricantes e tal, não tem grande diferenciação. Né? Então, nesses mercados, né, quando os preços são muito transparentes, né, eles estão muito explícitos, expostos ali para o consumidor final e para os outros também, né, é muito comum que haja um equilíbrio, no ponto de vista econômico, em direção a um ponto focal, a uma conduta em que um conluio implícito e não explícito. Mas quando a gente fala em conluio, né, logo se pensa, ai meu Deus, conluio é sinônimo de cartel. Então, eu vou tentar evitar a expressão conluio quando me refiro à ideia de paralelismo de preços ou convergência para um preço, né, a partir de um ponto focal. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre racionalidade e incentivos. E isso é super importante, porque isso basicamente é o que a economia industrial, a organização industrial mais moderna, trabalha para entender os fenômenos econômicos, né? Os fenômenos do comportamento das firmas, das interações das firmas no mercado. Aí eu coloquei esse gráfico aqui, não quero muito complicar, mas só para demonstrar, na verdade, tem todo um resultado que chega a esse gráfico, né? Mas o algebrismo não interessa, mas para a gente entender
por que, que o preço de monopólio é tão atraente? E por que, que a conduta de cartel, a conduta de combinar com seu vizinho, combinar com seu rival, é uma conduta que parece tão atraente para as empresas? Tá? Primeiro, esse B aqui é o equilíbrio de Bertrand. Tá? Então, o equilíbrio de Bertrand, num oligopólio, ou seja, nos mercados que são a maioria dos mercados industriais, de serviços e tal, que a gente conhece, um equilíbrio de Bertrand é aquele onde há várias empresas e é o equivalente à concorrência perfeita. Tá? Então, aqui não tem lucro, o preço é igual a custo, tá? E aí está lá embaixo o preço, né? No nosso gráfico. E esses números aqui indicam o número de empresas, tá? Que no algebrismo vai aparecer no N ali como número de empresas. Então, 1, 2, 3, uma seria o monopólio, o preço aqui é o nível de monopólio, aí depois 2, 3, tá? No caso do equilíbrio de Bertrand, concorrência perfeita, todos ao mesmo preço, igual ao custo. Aí vem a concorrência de Cournot, que é muito útil quando a gente, na verdade, o modelo de concorrência de Cournot, o equilíbrio de Cournot, ele é muito útil para se usar como uma inferência para se entender mercados oligopolísticos. Por quê? Porque em Cournot existe essa expressão que é muito significativa, que é a ideia de que as empresas não cooperam, né? Mas, então, se eu vendo mais, isso tira mercado do outro. O outro tem menos chance de vender, né? dado o tamanho do mercado, dado o tamanho da demanda e tal. E isso significa que o outro só pode vender mais se ele baixar o preço. Então, existe uma externalidade, digamos assim, um efeito negativo, né? Que um vendedor a mais, um rival a mais, intervém ali no mercado. Né? Então, eu preferia estar sozinho no mercado. Toda empresa prefere o monopólio. Essa situação aqui em cima. Não tem ninguém. Se conforme vai entrando outras empresas, né? Elas vão ocupando mercado, vai ficando que nem o ônibus, vai ficando cheio, quanto mais gente entra, é o equivalente aqui no equilíbrio de Cournot, quanto mais empresas tiverem, menor vai ser o preço, né? Porque cada um vai estar ajustando para a entrada da outra. Tá? Esta é a situação normal de oligopólio. Tá? Então, quanto mais empresas tiver, a tendência é o preço ser menor, tá? Dito de maneira muito simplificada. E quanto menos empresas estiverem presentes, a tendência é o preço de equilíbrio mesmo. Né? Ele chegar a um ponto em que as empresas ficam satisfeitas ali, não saem daquela situação, e é um equilíbrio com preço mais alto. Aí a gente vê o monopólio. Né? Existe um monopólio, e aí, mas, professora, que história é essa? Um monopólio com várias empresas aqui, com 2, com 3, com 4? Pois é. Essa é a chamada maximização conjunta. Esse é o sonho de consumo das empresas no oligopólio, né? Todo mundo quer ser monopolista. E qual é a maneira de ser monopolista quando você tem várias empresas? É combinar, né? Quer dizer, é agir de maneira errada, né? De maneira viciosa. Né? É combinar com seu colega. Você vende aqui nesse mercado, eu vendo naquele outro. Você não interfere com a minha clientela, eu não interfiro com a sua. Né? Ou então, nós combinamos o preço X, vamos manter esse preço, todo mundo sabe, vamos monitorar quem não faz isso, quem não fizer, quem por alguma maneira quiser dar um desconto, né, para aumentar a sua parcela de mercado, vai ser punido com uma guerra de preços e a gente não deixa mais ele participar da combinação. E essa é a situação do cartel. Tá? E isso é importante a gente chamar a atenção, porque, na verdade, existe uma concorrência, é um valor do ponto de vista social, né? É um valor do ponto de vista do interesse público. Agora, concorrência é uma pedra no sapato do ponto de vista do interesse privado. Né? Ninguém gosta de concorrência, quer dizer, pode fazer um discurso bonito, que gosta e tal, mas no seu mercado a preferência é estar sozinho. Né?
Então, existe esse incentivo e essa racionalidade, né? Então, em estruturas de oligopólio, concorrência imperfeita, que a gente chama de concorrência imperfeita também, né? Os lucros totais em equilíbrio tendem a ser menor do que em monopólio, né? E como eu expliquei, isso é uma externalidade que é própria dessa dinâmica concorrencial. E é por isso que é natural que as firmas tendam a querer, se puderem, se isso for possível, se houver condições, daí a necessidade de estudar a estrutura daquele mercado, para ver se aquelas empresas, de fato, têm condições, né, de organizar um cartel e monitorar e punir qualquer inflexão dali, e para isso e obter assim um lucro máximo de monopólio, tá? Então essa é a racionalidade do cartel, né? E que a gente precisa ter clareza, porque não é uma questão de bom ou mau caráter, não tem julgamento moral aqui nessa análise econômica. O que se vê é uma tendência, se eu puder maximizar meu lucro, eu vou fazer, né? Vou combinar com meus colegas e vou fazer uma maximização conjunta e a gente divide o mercado, né? Mas o mercado sai perdendo com isso, como a gente sabe, tá? Então, o que é colusão e o que não é, né? Como eu coloquei aqui. Então, primeiro, é um resultado econômico, é isso que a gente precisa entender. Então, colusão é um resultado econômico, com preços elevados, ou seja, mais elevados do que o nível concorrencial, e convergentes com um determinado ponto, né? E podem ficar ali no intervalo, não precisa ser exatamente o mesmo preço, tá? Não é sinônimo de um acordo conspiratório, portanto, não é ilegal, tucur, tá? Isso é colusão, é uma expressão econômica, tá? Ela pode sim, e aí, né, são as nossas dificuldades quando a gente está investigando ou quando a gente está tentando entender um problema concreto, é possível que a colusão surja de acordos secretos, né? Como eu mencionei, a possibilidade de se dividir mercados, né? Que é uma coisa muito comum, tá? Porque é a maneira mais simples e menos custosa de se manter uma demanda estável. Eu tenho meus clientes, tá? Esse grupo aqui de clientes é meu, essa outra carteira de clientes é teu, você trabalha no Nordeste, eu trabalho no Sudeste, ninguém se mete no mercado de ninguém. Isso é um acordo secreto e isto é um cartel e isso é ilícito, tá? Mas pode também resultar de acordos tácitos, a partir de pontos focais, que é o ponto que a gente vai trabalhar mais aqui, tá? Então, o que caracteriza a ilegalidade não é o resultado, mas é o modo de obtenção do resultado. Que o resultado, preços iguais, os preços caírem juntos, os preços subirem, não diz nada para a gente. Na verdade, engana, né? Não diz nada, porque pode ser, tá, tem conluio, mas e daí? Como é que foi obtido? Foi naturalmente pelo processo econômico ou foi artificialmente por um cartel? Aí é que está o problema nosso, né, na análise da economia da concorrência. Tá? Então, se a cooperação, né, e a expressão é essa porque a gente usa a teoria dos jogos também para tentar analisar, então, se é um jogo cooperativo, tem comunicação direta ou indireta, que a gente vai mencionar também. A comunicação pode ser indireta através de um terceiro agente. Tá? Então, se há essa cooperação entre concorrentes, artificialmente alcançar um resultado que não obteriam isoladamente, a gente tem a colusão explícita, tá? Já definimos. E a colusão tácita é um resultado de preços mais elevados do que seriam numa situação de concorrência, mas é obtido sem cooperação. Tá? Então, vamos falar mais um pouquinho dessa diferença. Tá? Então, uma colusão explícita é essa que, na ausência de cooperação, estamos diante do que se denomina colusão tácita. Né? E quando há cooperação, é colusão explícita, ou um cartel. Né? E aí, colusão tácita é o mesmo que paralelismo de preços, é olhar o preço do meu
rival, né, do meu concorrente, e ver, poxa, é melhor eu ficar aqui com esse preço, porque se eu baixar, ele pode achar que eu estou disputando com ele, baixar mais o preço, com isso eu vou perder lucro, né? Ou se eu resolver aumentar o preço um pouco, eu vou perder mercado para ele, então é melhor eu ficar com esse preço aqui igual, equivalente, não muito diferente aqui do meu concorrente. Esse é o conluio implícito e essa conduta é absolutamente normal no mercado. E ela é tão mais frequente quanto menor o número de operadores, de agentes no mercado. Não é à toa que a grande preocupação original do antitruste, da defesa da concorrência, é com a concentração de poder econômico. Né? Eu sempre ressalto esse ponto. Não é? Quer dizer, o que previne práticas de conluio explícito, de cartel, é um bom exercício da prevenção, da função preventiva da autoridade antitruste. Evitar a concentração, porque é a concentração que vai criar as condições e os incentivos para práticas abusivas, sejam práticas unilaterais, sejam práticas horizontais, envolvendo concorrentes. Tá? Então, na verdade, tudo parte daí. Quanto mais empresas houver, mais difícil a coordenação, mais difícil é a articulação, mais difícil a cooperação, né? E quanto menos empresas houver no mercado, né? Normalmente, vou até mostrar esse dado, historicamente, assim, o DOJ tem um levantamento de número de empresas em casos, o número modal na estatística, o número modal é 4. Né? Quando tem 4 empresas, a chance de ter um cartel ali é grande. Mas vamos lá. Então, a colusão tácita, esse não paralelismo de preços, e quão mais provável, eu já mencionei a ideia de... não, aqui até eu estou dando mais 3, coloquei aqui mais 3 mecanismos que tornam mais provável, que facilita o paralelismo de preços. Primeiro, é maior transparência de preços, probabilidade de monitoração e, eventualmente, de uma punição, se alguma se diferenciar muito. Então, no mercado de aviação civil, isso é a regra, né? Porque isso, desde muito tempo, desde antes da economia digital, os preços sempre foram muito transparentes, né? Muito observáveis por conta do sistema de reserva Amadeus, antigo, que era usado no Brasil desde lá dos anos 70. Então, a possibilidade de monitorar, de saber quanto o meu rival está cobrando por aquela mesma rota entre 2 pontos e tal, é muito fácil. Né? E se alguém resolver fazer uma baixa de preços muito grande para obter uma parcela maior do mercado, né, eu posso dar um início a uma disputa, que é o que a gente chama de punição, uma guerra de preços, que, na verdade, vai prejudicar todo mundo. Então, a tendência é não se fazer isso e se manter os preços estáveis e elevados. Tem cartel aí? Não, não tem. Não precisa. Não precisa ter encontro, né? Não precisa se vestir com capa preta, fazer um encontro numa sala de hotel escondido e tal, com nomes falsos, não precisa nada disso, basta observar por conta da transparência de preços. Também é mais comum a convergência, a colusão, quanto mais as firmas interagem no mercado, quanto mais elas se encontram. Tá? Por isso que a gente também estuda esse fenômeno com jogos repetidos, né? Jogos repetidos ou repetidos infinitamente, porque é na repetição que uma empresa pode continuar observando. Na repetição é assim, é um dia após o outro, uma hora após a outra. Né? O T1, T2, T3, o tempo aí é elástico, né? Depende de qual é o mercado que você está analisando. Ou pode ser a cada leilão, ou pode ser a cada licitação, né? São jogos repetidos, são frequências em que as firmas interagem. Tá? E,
em mercados, normalmente são mercados estáveis, né, que têm maior probabilidade de continuar, de expandir, mercados estáveis e também mercados que começam já a entrar em decadência, já não são mercados muito dinâmicos e tal. Mas tá, então tem essas condições, tá? Então, acho que eu vou passar isso aqui, isso é um detalhamento da discussão de restrição de incentivos, né? Que é justamente o que eu já expliquei sobre essa externalidade, né, negativa que é gerada sobre o outro concorrente quando entra mais um no mercado, né? Então, também existe o incentivo das empresas manterem o mesmo preço, também pelo que eu já expliquei, por essa ideia de que ela compara o ganho imediato que ela vai ter se ela baixar, por exemplo, de R$ 8,00 para R$ 7,99, né? 7,89, ela vai comparar esse ganho com o que ela pode perder se ela provocar com isso uma reação da outra empresa. Então, existe uma perda pelo desvio, né, que afasta as empresas dessa situação de querer ganhar no curto prazo, né? É mais comum se observar quando se vê cartéis mesmo, quando se vê cartéis organizados e que são debelados, e tem sido muitos desde o começo do século, cartéis internacionais, que duram muitos anos, 7, 8, 10 anos. É impressionante, né? Mas porque estão todas as condições ali de monitoração, de punição, de acompanhamento de condutas e tal, que permite às empresas, né, manterem aquela situação standstill na mesma nível de preços ou baixarem juntas, elevarem juntas e tal, evitando a chamada defecção. Tá? Então, convergência e paralelismo de preços também é importante chamar a atenção que muitas vezes tem razões, e no caso do Brasil ou de outros países que tiveram economias ou têm economias que foram muito reguladas, conduzidas pelo Estado, existem razões histórico-institucionais para determinadas condutas. Há mercados em que houve um tabelamento durante décadas, houve controle de preços durante décadas, isso enviesou, acostumou mal as empresas a acharem que elas têm que ter sempre o mesmo preço, procurar saber o preço que a outra está cobrando e tal, para cobrar igual. Então, existem essas razões histórico-institucionais que muitas vezes precisam ser levadas em consideração. O caso do cartel do aço de 1999 é um típico caso onde essas questões estavam presentes e não foram tão assim consideradas. A outra coisa é a existência de pontos focais naturais. Aí a gente tem, por exemplo, uma empresa que é líder no mercado. Ela está ali há muito mais tempo, ela tem uma participação maior, pode ser produto homogêneo, produtos commodity, produtos próximos, e ela estabelece um determinado preço. As outras seguem, né? O modelo de Stackelberg, né? De liderança e seguidor. Né? Então, ela é um ponto focal. Então, se aquela empresa está cobrando aquele preço, então esse deve ser o preço certo. Né? Não tem conluio aí. O que tem é liderança, paralelismo e a existência desses pontos focais naturais. Né? Então, a tendência do mercado chegar a um determinado preço, se manter ali, tá? Estou falando do preço real, né? Pode haver variações monetárias, mas se manter ali, mais a margem de comercialização, determinado markup, de acordo com o que os consumidores aceitam, e seguem o líder, né? Segue o líder. Esse é o caso típico que eu trouxe para a gente comentar. Tá? É um caso que ocorreu, foi analisado pelo órgão de defesa da concorrência britânico em 96, tá? E depois foi deixado, já fazendo spoiler, não foi considerado que havia um cartel ali. O que levantou ali a primeira suspeita? Que era um modelo de TV Sony que era vendido
por 499 libras esterlinas ali no centro de Londres, né, onde tem um comércio intenso, um comércio mais popular e tal, e outros varejistas em outros lugares, por exemplo, na Oxford Street, onde também tem muito comércio, um varejista um pouquinho mais sofisticado, que é a Harrods, né, que é um grande magazã, vendiam por 500, ou um pouquinho mais, 505, 510, todo mundo em torno daquele preço. Tá? E era um preço muito mais elevado do que o custo marginal. Eles combinaram esse preço? É possível. O preço de 49999 pode ter decorrido de um acordo entre os distribuidores e que poderia ser coordenado pela própria Sony. Né? Aí é o tipo de cartel hub and spoke que se tem falado com alguma frequência nos últimos anos. Né? Então, tem um ponto, né? A Sony está de fora e ela é coordenadora, ela indica, talvez como definindo um preço ao consumidor ou dando diretrizes para os seus distribuidores que vendam aquele preço. Tá? Então, aí haveria um cartel hub and spoke, um acordo, né, impedindo a concorrência. Tá? Mas também pode ser um desconto natural, né, daquele valor dos 500, do número redondo natural 500. É 49999 aqui, 49998 ali, 501 ali naquele 510, sei lá, na Herald, mais chique, afastada e tal, mas um ponto focal para que todos naturalmente convergiriam. Tá? E o que a autoridade antitrust não encontrou? Ela viu os preços, ela observou e isso levantou suspeitas de haver um acordo ali explícito, só que não havia documentos, não havia nenhuma prova de que havia esse acordo, né, que tinha havido alguma reunião, alguma combinação, né, alguma lista mesmo que a Sony, algum documento que a Sony tenha produzido, indicando que teria que ser vendido dessa maneira, todas ao mesmo preço, não tinha nada disso. Então, obviamente, esse caso foi arquivado. Tá? Então, não há como, você deve tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque só parece ser um cartel, só que não é. Quer dizer, pode até ser, mas aí, em dúvida pro réu, né? Pode até ser, mas se não foi descoberto, não tem nenhuma indicação, né? Se numa busca e apreensão não se encontrou documentos, não se encontrou nada que leve à conclusão de que houve um acordo, então é resultado natural do mercado. Passar bem, nós vamos para outra questão. Tá? Aí, só para fazer um pouco um contraponto, eu estou comparando aqui agora com mercados cujo equilíbrio é muito diferente. Tá? Não são produtos que tendem a ser commodities, produtos muito parecidos, ou mesmo produto vendido em vários lugares, produtos em mercados de inovação, né? Mercados tecnológicos, mercados onde está sempre havendo a diferenciação por novos produtos, novos materiais, novas alternativas. Né? Então, nesses mercados com uma dinâmica tecnológica intensa, a gente não encontra convergência de preços. Na verdade, o que a gente vê, o exemplo que se tem ali, é dos efeitos da chamada distribuição criadora schumpeteriana, né? São as chamadas inovações disruptivas que acabam desmontando mercados antigos. A gente está vivendo um momento desses, né? Quem lembra, quem ainda tem um CD em casa, né? Ou um disquete, não preciso nem dar mais exemplos, porque a gente sabe como tão rapidamente a tecnologia tem, nos últimos anos, evoluído em determinados mercados, no mercado de informação, por exemplo. Tá? Então, não tem nem incentivo, nem condição nesse tipo de mercado para haver uma colusão, seja explícita, seja tácita. Então, não vamos procurar cabelo em ovo, porque aqui não vai aparecer nada, não vamos perder tempo com isso, mas é só um contraponto de que outros mercados se organizam de outra forma e encontram equilíbrio de outra forma. Tá?
E só lembrar rapidamente, né, o Stigler, da economia de cartéis, né? Stigler foi o primeiro economista de Chicago que definiu quais eram as condições para a manutenção de um cartel, né? E aí fez o modelo CDP. Consenso, as firmas têm que combinar, estar de acordo com relação ao preço dado, um preço focal, né? A possibilidade de detecção, né? Que aqui eu chamei de monitoramento também, né? De uma poder ou aquelas que organizam o cartel poderem monitorar a conduta das outras para ver se elas estão respeitando o cartel, e a possibilidade de punição. Por exemplo, um tipo de punição que eu já vi em alguns casos é a grande empresa, que depois procura fazer acordo de leniência, mas isso é outra história. A grande empresa, né, que está ali coordenando o cartel, vê a pequenininha, sabe que a pequenininha está vendendo com desconto para aqueles clientes que ela tem. Aí qual é a resposta? Atacar aqueles clientes, arrasar com a empresa, tirar ela do mercado. Isso é punição clássica, né? E isso acontece com alguma frequência, principalmente quando a gente tem empresas de tamanho, de eficiência, de modelos de negócio muito diferentes dentro do mesmo mercado. E aí aquelas que são maiores, que são líderes, conseguem impor, às vezes, um acordo em que acabam levando as pequenas a serem obrigadas, ou elas... É aquela coisa, né? Ou participa ou morre, né? É aquela coisa meio mafiosa. Mas isso acontece, e eu já vi alguns casos assim. Mas, então, esse consenso, detecção, punição, são as características básicas, e para o pensamento de Stigler, e também para muitos seguidores de Chicago, os cartéis precisariam dessas condições, né? E também poucas empresas, produto homogêneo, uma série de condições, e não seriam estáveis, porque sempre haveria a tendência a uma empresa sair, né? Preferir fazer aquele lucro com um desconto do que permanecer naquele preço. Tá? Mas o pessoal de Chicago pensa nisso porque não pensa dinamicamente, não pensa em jogos repetidos, não pensa ao longo do tempo. Tá? Então, de fato, haveria uma tendência a esses cartéis se desmontarem muito rapidamente, porque é mais lucrativo para uma determinada empresa vender com desconto e obter todo o mercado do que manter aquele preço junto com as demais. Tá, mas isso naquele momento, né? Sem pensar no futuro, sem pensar nas novas rodadas do jogo. Tá? Então, quando se introduziu teoria dos jogos, né, e é o que a gente chama de economia pós-Chicago, né, ficou muito mais claro e possível entender como os cartéis reais, que passaram a ser develados ali a partir do início do século, justamente por conta dos acordos de leniência e da cooperação entre as agências internacionais, etc., o que foi surpreendente, né? E que, na verdade, desmontou a tese do Stigler, é que os cartéis são muito duradouros, muito estáveis. Né? Bom, então, a capacidade de elevar preço acima do mercado, primeira despesa em caso de punição, então, isso são incentivos, né, para participar de um cartel. Aí também chamando atenção para a importância das instituições, né? Quer dizer, os cartéis eles são tão mais presentes quanto menos forte, organizada, articulada e ativa é a autoridade antitruste, né? Então, no Brasil, a gente está bem na fotografia, porque o Brasil tem feito um trabalho bastante significativo com relação à persecução de cartéis. Tá? Número pequeno de participantes, eu já mencionei, a ideia, cheguei a mencionar aqui, que a moda, está vendo essa última observação minha aqui, né, uma pesquisa muito grande do DOJ, né, sobre quase que um século, né, 60 anos de casos, e mostrando que existia um número razoável de membros e tal, a mediana é 8 membros, mas um número mais frequente, os cartéis mais frequentes, né, então a moda, são cartéis com 4 membros, ou seja, quanto mais concentrados os mercados, né, maior a chance de ter um cartel ali. E tem um problema que a gente também acompanha com atenção, que é a existência de
um terceiro, né? Um sindicato, uma associação, que facilita a troca de informações, facilita a negociação, muitas vezes garantindo uma comunicação indireta, que é aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Uma comunicação indireta, mas que também caracteriza um cartel. Tá? A alta concentração, poucos substitutos de demanda, de mercado estável, todas essas condições que são facilitadoras são importantes. Então, é preciso fazer essa análise, né? Fazer essa análise estrutural, né, daquele mercado, ver quais são os incentivos, ver se é possível se fazer um cartel ali. Eu já vi situações assim anômalas, né, de análise, por exemplo, de empresas que tinham um produto muito mais sofisticado, diferenciado, com outro nível de preço, totalmente fora daquele mercado relevante, e ser considerado também, porque por fazer parte daquele mesmo mercado, como participante do cartel. E qual era o problema aí? Qual é a falha de análise? Não havia racionalidade, simplesmente não havia racionalidade na participação daquela empresa, né, naquele determinado cartel de produtos mais com aparência de commodity e não como produto top de linha, diferenciado, etc. Tá? Então, a ausência de uma análise econômica leva a erros dessa natureza. Tá? Outros fatores que são facilitadores de conluio. Tá? Então, firmas simétricas, ou seja, firmas mais ou menos, né, do mesmo tamanho, com o mesmo nível de custo. Uma coisa que o CADES também se preocupa muito, e é muito importante, que são participações cruzadas em conselhos ou diretorias, né? E aí, por conta disso, a possibilidade das informações serem trocadas. Né? A regularidade e frequência de compras e encomendas, por isso que a grande preocupação deve ser, né, eu acho que a grande atenção deve estar voltada sempre para compras públicas, né? Não só porque os danos são, né, à coletividade, quando há ali uma ação espúria, um cartel, mas como porque são compras repetidas, né? E muitas vezes de grande porte. Então, é até fácil monitorar e acompanhar com inteligência, com consciência de dados, quando alguns eventos fora do normal aparecem ali. Mas são compras públicas é um fator de problema. Né? A ausência de regra de leilões anticonluio, e aí eu, na verdade, vou mencionar isso como mais adiante, justamente como uma ideia de ação ex ante contra os cartéis, que é desenhar sempre leilões, se pensando em como evitar e como identificar em tempo real a existência de um acordo, tá? E o produto homogêneo. Tá? Bom, eu vou passar um pouquinho, porque acho que a gente já está adiantado no tempo. Bom, falar rapidamente sobre guerras de preço. Na verdade, muitas vezes guerras de preço também são confundidas, se pensam, teve uma guerra de preços, isso aconteceu num caso do chamado cartel da ponte aérea, né, que o relator, que era um economista, né, o Thompson Andrade, acabou por entender que, na verdade, ali era um conluio tácito, que não havia nenhuma prova, nenhuma evidência de um conluio explícito, até porque esse mercado não precisa disso. Mas, enfim, o que havia eram movimentos muito próximos, né? Quando uma baixava o preço, a outra baixava também e tal. Isso é o exemplo de situações em que as empresas, uma, às vezes, acha que a outra está querendo, né, aumentar o seu mercado, e aí procura informar, né, dar informação de que se ela fizer isso vai ter prejuízo, e depois se volta ao nível normal, digamos assim, daquele mercado, e isso tudo pode acontecer, o que é a menção que o Green e Porter estudaram vários casos mostrando isso, pode acontecer sem ter comunicação alguma, né, sem que exista uma colusão explícita. Tá? Então, agora vamos ver algumas coisas concretas. Eu vou procurar acelerar um pouquinho, porque como
como é difícil, às vezes, para as empresas também, né, acompanharem o preço das demais, né, monitorarem a conduta e tal, uma das coisas que se faz, né, e fica ali na zona cinzenta entre um acordo tácito e um acordo explícito, é anúncios de preços, né? Comunicação, né? Que seria não comprometedora, não verificável, que também na literatura se chama cheap talk, conversa fiada, né? Mas, assim, um aviso, ou uma notícia, ou uma, né, monitorar e um pouco manipular ali um jornalista para ele fazer uma matéria, né, e dizer que a empresa tal pensa em aumentar o preço tal, balão de ensaio, né? Então, isso é uma das formas que as empresas, às vezes, usam, né, para anunciar para o seu concorrente a sua intenção. Se seguirem, ótimo. Se não, né, solta o balão de ensaio. Se as outras fizerem por ali, entenderem que ali é uma sinalização de follow the leader, né, a firma, então, aumenta o preço. Se vê que ninguém, né, deu bola, ela volta atrás. Tá? Isso é uma zona cinzenta complicada. Anúncios públicos na mídia, como eu falei, isso é constante, basta abrir o Valor Econômico, a parte de empresas, para volta e meia você vê anúncios de empresas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá? Prestem atenção, que muitas vezes isso é comunicação, né? Essa comunicação indireta. E eu deixo para a gente discutir depois essa questão da pesquisa de preço da ANP, que eu já mencionei. Ela faz essa pesquisa há muito tempo, desde sempre, tem uns 20 anos essa pesquisa, e eu pergunto se ela ajuda ou prejudica o consumidor. Ou seja, se ela realmente está no lado ali da defesa da concorrência ou acaba, né, sem querer, né, ajudando a um processo de conluio, mesmo que implícito. Tá? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Tá? Tem outras cláusulas, tem várias cláusulas de contrato que criam regiões cinzentas ali, né, entre o lícito e o ilícito. Por exemplo, a chamada cláusula da nação mais favorecida. É uma empresa dizer que, olha, se reduz o preço, se você reduz o preço para os seus clientes, X, tem que reduzir para todos, tá? Contemporâneos ou futuros, tá? Ou vice-versa. Eu anuncio que, olha, eu vou reduzir os preços, vou dar desconto para esses aqui, mas isso significa ter desconto para todo mundo, tá? Esse efeito é pró-colusivo, né? Porque ele está indicando, né, uma homogeneização ali de preços, né? Torna mais custoso o desvio, né? A outra que é muito comum, vocês certamente conhecem, isso já está no mercado há muito tempo, que é o price matching, né? É aquela coisa, eu bato o preço da concorrência, traz o preço da concorrência que eu cubro a oferta, né? Então, essa é uma forma de concorrência, olha que área cinzenta, complicada, né? E, na verdade, quem é que é o... Pode ter um acordo explícito ali, eu não sei, vai depender de ter provas concretas disso. Mas tem um acordo, no mínimo, implícito, tem. Né? E quem é que é o fiscal do cartel? Não é o fiscal do Sarney. O fiscal do cartel, quem é? O cliente. Né? Porque aí ele chega na loja e diz, a outra loja está vendendo por tanto. Né? E agora, então, com a transparência de preço do comércio eletrônico, isso tomou uma dimensão, né, absurda. Né? Então, o price matching tende a ser a tendência. Tá? Então, na verdade, não se tem desvio, tem uma tendência a se manter o preço, e normalmente esse preço acaba sendo um preço mais elevado do que seria numa situação concorrencial. Estamos diante de uma área cinzenta. Tá? Aí, ainda, economistas advogados podem dizer que esses tipos de cláusulas contratuais são positivas, são geradoras de eficiência. Tá? É um seguro para consumidores atuais, tipo, eu não preciso esperar, porque se ele der um desconto para alguém lá na frente, ele vai me reembolsar, porque está valendo a cláusula da nação mais favorecida. Né? Então,
o desconto vai valer para todo mundo. Então, funciona como seguro. Reduzir o custo de busca. Eu nem preciso ver todo mundo, eu vou ver só 2 ou 3 fornecedores, porque basta eu levar um preço que eu vejo como preço baixo, que o outro fornecedor já vai me oferecer aquilo, né? Eu reduzo meu custo de busca e isso tem um impacto de bem-estar, né? Introduzir flexibilidade em contratos de longo prazo, tá? A fixação de preço de revenda pode-se levar em consideração a ideia de que gera eficiências, embora tenha efeito colusivo. Por exemplo, um preço de entrega uniforme, né? Bruto de frete ou um preço baixo, FOB uniforme, né? Garantido para todo mundo, também é algo que seria positivo aí para o consumidor. Então, né, tem ali eficiências, às vezes, em cláusulas que a gente vê como problemáticas. Tá? E aí uma defesa assim, em favor de uma política antitruste ex ante para evitar cartéis, né, evitar acordos explícitos, seria mais ou menos por essas 4 linhas aqui. Primeiro, uma proibição, né, o que Máximo Mota chama de uma lista negra ali de práticas. E essa é uma tendência um pouco do antitruste europeu. Tá? Então, agora, por exemplo, tem uma lista de práticas, de condutas que as empresas de plataformas eletrônicas não podem fazer. Né? Então, é uma regulação ex ante, dentro da ação do antitruste. Tá? Essa tendência do antitruste não atuar mais só tão ex post, né? E atuar ex ante com mais rigor, é uma das tendências que a gente vê nos últimos anos, né? Com mudanças econômicas, as mudanças dos problemas, e a gente já tem uma prática ex ante, que é o controle da concentração econômica. Né? Então, o que eu sugiro como uma boa prática de combate a cartéis é maior rigor no controle da concentração econômica. Maior rigor com relação a participações cruzadas, né? A gente vê muito um crescimento, não só no Brasil, nos Estados Unidos, ainda mais, de grandes conglomerados, de verticalização, né? E isso tende a gerar um espaço maior para práticas de conluio. E, por último, o que eu já tinha mencionado antes, que é a ideia, e isso está sendo muito, isso tem avançado muito, que é acompanhar, primeiro desenhar os leilões, seguindo as regras do Kempler, enfim, as regras mais recentes sobre como evitar a troca de informação e avaliação ali entre as partes sobre os lances dos seus competidores em licitações, em concessões, coisas que são muito importantes para o interesse público. E a tendência também agora é se usar ciência de dados, inteligência artificial, para identificar, para detectar na hora quando existe algum fator anômalo, né, que os algoritmos identifiquem ali e que faça se paralisar o processo de leilão naquele momento. Tá? Então, isso é uma tendência aí que também eu acho que vai trazer bons frutos. E tudo isso diz respeito a evitar, né, que haja condições e incentivos para a prática de cartel. E aí, na prática, para terminar, o que eu tenho para dizer é isso, né, que dados de mercado, existência de pontos focais, acompanhar economicamente, né, tratar isso como evidência de cartel, não funciona. Tá? Tem um caso recente que é muito parecido com o cartel do aço de 99, mas com a decisão contrária, quer dizer, as empresas anunciavam um aumento de preços por conta do aumento do preço do insumo, né, que é uma commodity, né, da celulose, e isso foi considerado pela Comissão Europeia como uma prática de cartel e o Tribunal Europeu simplesmente desconsiderou, né? Entendeu que não havia, que isso era uma prática de um conluio tácito e havia fatores de custo ali envolvidos naquela equalização
de preços, e que aquela comunicação era uma comunicação que os próprios clientes tinham pedido às empresas para saber antes, quando haveria um aumento de preços da matéria-prima, do insumo para eles se programarem, se organizarem para o próximo período. Então, um Tribunal de Contas Tribunal Europeu, levou em consideração esses aspectos ali concretos, provas em contrário à ideia de que havia um cartel. Tá? E aí o ponto mais importante aqui é que realmente é necessária a existência de provas dos acordos explícitos. Aí, como vocês podem ver, os economistas, que eu me enquadro nesse grupo, são muito céticos com relação aos casos de cartel, muito céticos com relação o combate aos cartéis como a principal preocupação dos órgãos antitruste, e que é uma tendência, muito por força da influência da OCDE, por força da influência do Banco Mundial, e tem toda uma geopolítica envolvida no século XXI, que leva, não, vamos prestar atenção nisso e vamos deixar de lado a concentração do poder econômico. Eu acho que isso foi uma escolha arriscada que foi feita há anos atrás, e, de fato, tem cartéis muito importantes que foram debelados, principalmente cartéis internacionais, cartéis, por exemplo, de cargas marítimas, de cargas aéreas, o cartel de Lisina, o cartel famoso, primeiro dos grandes cartéis levantados, que é o cartel das vitaminas, aqui no Brasil, o cartel do acordo do Clube das Empreiteiras, que também era muito uma comunicação toda muito em código, mas que foi debelada, foi revelada ali pela investigação. Então, esses casos existem, mas muito do que se pensa que é uma prática de cartel, muitas vezes são pequenas empresas se defendendo de um fornecedor ou um distribuidor muito poderoso, que impõe suas condições. Outras vezes são justamente empresas caminhando para um ponto focal, seguindo um líder, como aquela orientação de preços, ou procurando não se afastar daquele preço do mercado, porque ali está numa situação estável, sem gerar atritos com os seus concorrentes, sem que haja qualquer comunicação. Então, e a regra do paralelismo plus, eu também traria alguma crítica com relação a ela, porque ela vai na mesma direção, porque não, tem um fator facilitador, fixação de preço no varejo, cláusulas de melhor preço, que são cláusulas, por exemplo, contratuais que a gente mencionou antes, mas que podem ter também eficiências. Tá? Então, não é o fato de ter mais uma cláusula contratual específica, por exemplo, de sugestão de preço ao consumidor, que garanta, então estamos diante do cartel. Tá? Então, o paralelismo plus também, eu acho que é muito frágil, como uma orientação, como padrão de prova, para usar a expressão técnica, como padrão de prova de acordos explícitos. Tá? É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Professora, excelente. Assim, uma aula extremamente completa. Cobriu vários... Eu só fiquei preocupada porque, como a tela sumiu... já conseguiu tirar a apresentação? Eu tirei. Não, eu estou vendo vocês. Não, olha aqui, eu consegui falar 1 hora certinha. Gente, não acredito. Eu estava aflita com isso, porque eu ia e esqueci, eu tinha colocado até uma coisa para me monitorar. Aqui, eu ia botar o cronômetro. E aí, quando ficou a tela cheia, também sumiu o relógio. Eu não acredito que eu consegui fazer 1 hora certinha, porque normalmente eu ultrapasso. Normal, e assim, vários aspectos aqui foram cobertos, de vários temas que nós fomos ao longo das aulas debatendo, mas não entramos a fundo, ainda mais na parte conceitual. E uma apresentação super completa, lúcida, didática. Nós agradecemos muito, foi excelente. Eu queria aqui passar uma